Hey, hey! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us! Se tem uma forma boa da gente aprender e praticar o inglês, é assistindo filmes e séries. Mas tem que ser com a legenda em inglês, pelo menos, ou então sem legendas, e com áudio original. Por isso, eu trouxe para vocês aqui hoje algumas das frases e expressões mais marcantes dessa série que tá tão em alta, Stranger Things. Mas tem que ficar até o final, porque além das frases e expressões, eu vou contar também algumas gírias que são utilizadas pelos personagens da série. E aproveita e também conta pra mim se você já assistiu a última temporada e o que você acha dessa série. Quando a gente aprende inglês, geralmente em escola, a forma como é ensinada é com as frases bem pausadas. Então a gente aprende, por exemplo, Hi, how are you? Mas a grande verdade é que no dia a dia a gente não utiliza essas pausas na hora de falar. A gente fala assim de uma forma mais dinâmica, como a gente fala no português. A gente acaba juntando palavras, usando algumas expressões que não se aplicam na escrita, algumas gírias e por aí vai. E essa série tem muito disso. É mesmo, é? Um exemplo bem claro está na frase que o Dustin fala sobre a Eleven. You better run, she's our friend and she's crazy. Yeah, that's right! You better run! She's our friend and she's crazy! Essa expressão you better ela é utilizada bastante quando você quer dar algum conselho para alguém. Por exemplo, eu posso dizer you better like this video and subscribe to the channel. Esse apóstrofo D ele vem da palavra had. Então, na verdade, a forma original seria you had better. Algo como era melhor você, mas esse had ele acabou sendo reduzido para o apóstrofo D. Então a gente utiliza you'd better. E, na maioria das vezes, na língua falada, a gente simplesmente elimina esse apóstrofo. Então, a gente simplesmente fala you better. Assim como na cena, you better run. Shouldn't like things because people tell you you're supposed to. Outra frase bem icônica dessa série é o conselho do Jonathan. You shouldn't like things because people tell you're supposed to. Então, vamos primeiro falar desse shouldn't. Shouldn't é a união do should com not, ou seja, não deveria. A gente vê também em outra junção de palavras, a junção do you com are, your, que seria você é, você está. Para quem gosta da parte gramatical, é algo que a gente traz de lá do verbo to be. Essa é uma palavra que é um pouquinho chatinha de pronunciar e você tem que tomar bastante cuidado para não confundir com your. Então, your, você está, você é, your, seu, sua. O que é interessante a gente observar também é aquilo que eu falei para vocês no comecinho do vídeo. A gente não utiliza as palavras separadinhas. Então repara como nessa frase ele não diz tell you are. Ele simplesmente fala tell your. É quase como se fosse uma palavra só. Tell your. Uma outra coisa que a gente consegue ver nessa frase é a expressão supposed to. Essa expressão ela é bastante utilizada no inglês e ela tem basicamente 3 significados. A primeira delas é com o sentido de você dizer algo que você deveria ou não deveria fazer. You're supposed to watch Stranger Things. Você deveria assistir Stranger Things. O segundo uso é para falar de algo que deveria ter acontecido. Por exemplo, I was supposed to watch Stranger Things yesterday. Eu deveria ter assistido Stranger Things ontem. E por último, você pode usar essa expressão para falar de alguma coisa que muita gente acredita, mas que você não tem tanta certeza. Por exemplo, this restaurant is supposed to have a good dessert. Esse restaurante supostamente tem uma boa sobremesa. Então, no caso dessa frase da série, você não deveria gostar das coisas porque as pessoas dizem que você deveria. Repare como para a mesma palavra no português que é deveria, nós temos duas formas de dizer should e supposed to. Olha aí, você está se divertindo, aprendendo sobre série e ainda aprendendo inglês. Está esperando o que para deixar o like? Aproveita e também já se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo por aqui. Never would have upset you if we knew you had superpowers. Essa frase dita pelo Dustin, ela é muito boa para a gente entender a junção das palavras would e have. Fica would have. Would have. Além disso, a gente vê também essa palavra knew. É o passado do verbo know, que seria a mesma coisa que conhecer, saber. No caso da frase, para nós no português, seria o mesmo que soubéssemos, já que ele está dizendo if we knew, se nós soubéssemos. Então, if we knew you had superpowers, se nós soubéssemos que você tinha superpoderes. E repara também que ele está utilizando tanto o passado do know, quanto o had superpowers, porque ele está se referindo a uma coisa do passado com o passado. Maybe a pretty shitty boyfriend, but turns out I'm actually a pretty damn good babysitter. Tá aí uma frase muito boa pra gente ver os dois usos da palavra pretty. Ela tem um significado que seria bonita, bonito. Por exemplo,
This is a pretty girl. Essa é uma garota bonita. E ela tem o significado de bastante, muito. Então, quando ele fala pretty shitty boyfriends, ele quer dizer um namorado bem bosta. Exatamente. E a palavra damn, ela também tem dois significados. O primeiro seria droga, maldição. E o segundo, que foi utilizado nessa frase, tem o mesmo sentido que a gente viu na palavra pretty. Bastante, muito. Então, quando ele junta o pretty com damn good, significa que ele é muito, muito bom em ser babá. Pretty good já seria muito bom. Pretty damn good é muito, muito bom. Uma última coisa pra gente ver nessa frase é a expressão turns out. É o mesmo que o nosso acontece que. Quando a gente fala, por exemplo, acontece que eu sou um bom YouTuber. Turns out I am a good YouTuber. No caso da frase, acontece que eu sou um babá muito, muito bom. E vamos falar agora, então, de algumas gírias que eles utilizam nessa série. Being a freak is the best, right? I'm a freak. They're gonna totally freak out. A palavra freak significa aberração, mas quando você junta o freak com o out, fica o mesmo que surtar. I am freaking out. Eu estou surtando, estou pirando. The upside down. A expressão upside down é a mesma coisa que pra gente de cabeça para baixo. Se você traduzir ela de forma bem literal, upside down seria do lado de cima para baixo. Então, de cabeça para baixo. Eu não entendi o que ele falou. Sometimes your total obliviousness just blows my mind. Blows my mind. Essa expressão tem o mesmo significado que ficar de boca aberta, ficar boquiaberto. E quando a gente faz aquele sinal de alguma coisa que explodiu o nosso cérebro, ele tem origem exatamente nessa expressão. Blow my mind. What's the weirdo doing? Weirdo. A palavra weird significa esquisito. Weird. Mas quando você adiciona o O no final, você traz o significado de esquisitão, um cara estranho. Weirdo. This guy is a weirdo. Esse cara é um esquisitão. Easy peasy. Easy peasy significa moleza, muito fácil. E já que é muito fácil, vamos para a próxima. G. Essa expressão G vem de Jesus, que pra gente é a mesma coisa que Jesus. Ou então, credo. É utilizado exatamente para demonstrar essa sensação de surpresa, de estar chocado. G. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. A gente já falou o que significa damn, mas existe também a expressão damn it, que seria um que droga. Então, de repente, você está fazendo alguma coisa e você deixa cair alguma coisa, você pode soltar um damn it. Então é isso, pessoal. Conta pra mim se você curtiu essas dicas e o que mais você gostaria de ver por aqui. Vamos fechando por hoje, mas lembra que toda semana tem vídeo novo por aqui, viu? See you on the next video!